E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso sobre o protocolo IPv6, onde a gente vai ver a operação e o endereçamento IPv6. O que a gente vai estudar nesse curso? Primeira coisa, essa aula que a gente está fazendo aqui é aula justamente sobre a introdução ao curso, né? Depois, nós vamos fazer uma revisão do protocolo IPv6. A gente vai revisar aqui, ó, cabeçalho, né? Os campos do cabeçalho, o formato do endereço. É uma revisãozinha para a gente esquentar os motores e começar a estudar o IPv6. Depois, tipos de comunicação e endereços IPv6. Aqui eu vou mostrar para você o que é uma comunicação unicast, multicast e ncast no IPv6, beleza? Vou falar sobre os endereços e também sobre como é que fica o formato do endereço MAC dele aqui também, tá? Depois, como escrever e abreviar um endereço IPv6. Os endereços IPv6, eles têm um formato diferente do IPv4, né? Ele é escrito em hexa, ele é bem grande e existem algumas regras para você escrever e abreviar. Eu vou ensinar aqui. Inclusive, eu vou fazer uma revisão sobre hexadecimal para IPv6, que acaba servindo tanto para IP versão 6 quanto para você entender um endereço MAC, tá? Aí depois tem os tipos de endereço IPv6. Eu vou falar também aqui uma revisão sobre os tipos de endereço IPv4 para a gente comparar com o que tem de endereço no IPv6, tá? E aí eu vou falar mais especificamente sobre o Global Unicast Address. Eu vou falar sobre o endereço de link local. Vou falar sobre os endereços de multicast. Eu vou acabar falando sobre Ncast também, tá? E também a gente vai falar sobre o Unique Local Address, que é o, vamos falar assim, o irmãozinho do RFC 1918 aí no IPv6, tá? Vou falar sobre os endereços, como é que eles são formados. Por exemplo, o Unique Local Address, eles têm umas contas aí que você tem que fazer para você tirar qual é a tua subrede e tudo mais. Então você vai entender direitinho quais são as faixas e tudo que você precisa para saber para trabalhar com o endereço IPv6, tá? Aí depois vem protocolo ICMP v6, a gente vai ver a diferença que aqui no IPv6, o ICMP, esse ICMP v6, ele acaba fazendo muito mais coisa do que o ICMP do IPv4, tá? Muito mais coisa. Então, por exemplo, o ARP era uma coisa que não fazia parte do ICMP, né? Era um protocolo à parte para você descobrir qual é o MAC em camada 2 quando você quer fazer uma comunicação. Isso aqui não existe mais no IPv6. Foi colocado num protocolozinho dentro do ICMPv6. Toda a parte de alocação de IP passa pelo ICMPv6, tá? Continua tendo ping, trace route e tudo mais. Isso aí continua tendo, tá? Mas ele assume mais coisas, tá? Inclusive, deixa eu apagar aqui. Inclusive, eu vou aproveitar e falar aqui nesse capítulo, tá? Sobre fragmentação no IPv6. E aí a gente vai reforçar como é que funciona o conceito de fragmentação no IP versão 4, tá? Porque eu mato duas coisas de uma vez só. Então a gente vai comparar o que é a fragmentação do IPv4 com como funciona a fragmentação do IPv6 e também vou falar sobre Jumbo Frame, tá? Jumbo Frame. Beleza? Depois, aí vem a parte de subredes e sumarização de rotas no IP versão 6, tá? Eu não coloquei como pré-requisito aqui o curso de subredes. Vou colocar aqui, ó, subrede IPv4, tá? Eu não coloquei. Mas se você fizer antes o subrede IPv4, vai ser melhor, tá? Então, se você souber o que é um endereço IPv4, toda a matemática para a subrede de IPv4, facilita a subrede IPv6, tá? Vai facilitar a tua vida. Ah, mas eu não quero estudar isso aí, professor. Eu quero ir direto para o IPv6. Beleza, você vai conseguir entender. Mas se você entender o IPv4, vai entender melhor, tá? Então, subredes e sumarização no IPv6, ele é mais ou menos no IPv4 como é o classless, como é um VLSM, um Variable Length Subnet Mask, ou então um CIDR, né, que é o Classless Inter-Domain Routing aqui. Você não tem mais máscara, não tem mais classe, você tem prefixo e o endereço IPv6 está dividido entre todo mundo. Então a sumarização, como é que você faz uma subrede no IPv6,
ele acaba ficando igual a um VLSM, a um CIDR, só que tem alguns detalhezinhos. Tem 2 jeitos de fazer. Tem um jeito que é bem difícil. Vou colocar aqui uma carinha assim, ó. Meu Deus, é difícil. E tem um jeito que é mais simples, que essa aqui é a recomendação para você fazer. Mas, como a gente está formando profissional aqui, eu vou ensinar dos 2 jeitos, tá? O mais difícil e o mais fácil, para você ser aquele cara que manja de tudo, beleza? No final tem a conclusão do curso, onde você tem ali um resuminho sobre o que você deveria ter aprendido e também te lembrando que você tem que assistir tudo para poder emitir o teu certificado. Joia? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da proposta desse curso sobre IP versão 6, operação e endereçamento, e nos vemos na próxima aula lá dentro do portal. Isso aqui também está fora, né? Você está vendo fora. Espero que você entre no portal aí para assistir essas aulas com a gente. Valeu!